Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Missão Atleta, o seu espaço de esporte e cristianismo aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre o goleiro Vitor do Londrina de 2016. Lembra dele? A decisão do goleiro de não trabalhar mais do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado é por causa de religião. Vitor é adventista. Vitor chegou ao Londrina em 2014 e de cara foi campeão paranaense, título que o Leque não conquistava há 22 anos. Em 2015, o goleiro foi campeão do interior estadual e pelo segundo ano consecutivo conquistou outro acesso nacional, desta vez para a segunda divisão. Individualmente, Vitor foi eleito o melhor jogador da Série C do Brasileiro de 2015 pela Unefut, a União Nacional das Entidades de Futebol. Mas a história do goleiro Vitor com o esporte estava muito longe de acabar. Desde garoto, ele já gostava muito dos esportes. A princípio, ele queria ser jogador de basquete, mas com o tempo, lá com seus 12, 13 anos, ele fez parte da equipe do Vitória da Bahia. E aí, então, engrenou na carreira de jogador de futebol. Ele participou da seleção brasileira sub-16 e sub-17 nos anos de 2001 e 2002. E depois da passagem pela seleção brasileira, ele rodou por alguns clubes paulistas, como a Ponte Preta, Portuguesa e também times de outros estados. Mas a história do Vitor ficou mais conhecida especialmente depois do título de 2014 e em 2016, quando ele então interrompe a sua carreira para guardar o sábado. E fica então aquela pergunta, o que será que aconteceu com o goleiro Vitor depois de 2016? Gente, algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre sabatistas que são atletas profissionais e continuo com esse pensamento de que é muito difícil um atleta de esportes coletivos ser sabatista e ser profissional. Mas o goleiro do Vitor foge a essa regra porque ele conseguiu alguns contratos ao longo de sua carreira para jogar como profissional e, ao mesmo tempo, guardar o sábado. Ele conseguiu isso em 3 equipes, deixa eu contar um pouquinho sobre isso. A história que conhecemos do Vitor acaba em 2016. O pós-2016 do Vitor já começa com um primeiro contrato em 2017 com um clube de Londrina também, chamado PSTC. Esse clube aceita o goleiro Vitor como jogador profissional e também guardador do sábado. E ali então o goleiro Vitor participou de 2 jogos por essa equipe, mas infelizmente teve uma lesão, o que impediu de ele continuar participando das outras competições com essa equipe. E o contrato foi encerrado e então não foi renovado. Passado algum tempo, chegamos ao ano de 2019. A pedido de um amigo treinador que o conheceu desde os tempos da base no Vitória, ele aceita uma oferta para voltar a jogar futebol em 2019 pelo Olímpia da Bahia. Lá no Olímpia ele participou de alguns jogos, o time chegou invicto na final e ali teve bons momentos com essa equipe. E o time de Olímpia também fez um acordo com o goleiro para que ele então não jogasse aos sábados, mas fizesse parte do elenco do Olímpia. Então foi muito legal de ver a participação de 2 equipes já que estavam dispostas a ter o goleiro Vitor, mesmo que ele não jogasse aos sábados. Mas é claro que no meio do futebol é muito complicado, porque às vezes a equipe acaba precisando e você vai ter que ser sempre firme na sua decisão quanto o que é convicto, o que é princípio na sua vida. Ele tinha um contrato por um período e esse período foi atendido e então ele estava desvinculado da sua equipe. E agora, com um pouco mais de 30 anos de idade, vem um novo convite. E esse é o ápice do vídeo que nós temos aqui hoje, que foi no ano de 2021. Em 2020, o goleiro Vitor estava numa missão no Líbano, mexendo com esporte. Cara, sensacional. Depois eu conto mais sobre essa história para vocês. Mas em 2021, nós tivemos o retorno do goleiro Vitor para o Brasil. E quando ele voltou, o pessoal ficou sabendo. Peraí, o goleiro tá ali, tá disponível, vamos conversar com ele. O Jacuipense, vendo que o goleiro Vitor estava disponível no mercado, estava sem clube, o procurou para que pudesse fazer uma partida. Essa partida era a questão do acesso do time para a Série C. E então ele participou, fez uma amizade muito boa com o elenco todo. E depois disso, o goleiro Vitor foi convidado a fazer parte desse time por mais um período, participando então do estadual e também do brasileiro na Série C. No estadual ele conseguiu jogar todos os jogos, nenhum jogo caiu no sábado.
Mas no Brasileiro ele começou jogando, os primeiros jogos não eram aos sábados, mas depois a grande maioria foi aos sábados, o que impediu que ele continuasse então defendendo a camisa do Jacuipense nas partidas. Fazia parte do elenco, mas não estava lá nos jogos de sábado. Mas acho que o mais importante nessa história é a motivação que ele tinha para voltar e estar envolvido nesse meio. O goleiro Vitor aceitou especialmente estar no Jacuipense porque era um momento, um ambiente, um espaço de missão ali para ele. Então ali ele pôde fazer estudos bíblicos, conversar sobre Jesus, conversar sobre a sua fé e explicar por que ele não jogava aos sábados. Então ele estava envolto num lugar onde ele podia ser luz, onde ele podia ser uma boa influência. E assim, conheceu pessoas incríveis lá dentro, pessoas de bem, que trocaram ideias e conheceram um pouquinho mais do trabalho dele, das obras que ele tem também, de publicações, que ele tem alguns livros, contando seu testemunho. Então tudo isso foi muito legal e foi o que fez ele voltar ao futebol, foi isso. Imagina, ele estava parado durante um tempo no Líbano, ele não estava treinando, ele estava ensinando futebol como missão. É muito difícil voltar, né, e voltar com um ritmo forte, mas ele fez isso pensando como missionário. E, gente, nós somos convidados a ser missionários com os nossos talentos. Se o seu é esporte, use esse talento para fazer a diferença em nossa sociedade. A visão do goleiro Vitor nesse assunto é o que eu admiro muito, de ver que ele entendeu o que é ser cristão. É você ser um enfermeiro, mas ao mesmo tempo um missionário. É você ser um policial, mas ao mesmo tempo você é um missionário ali. É um bombeiro, é um advogado, é o que for, a sua profissão, mas é você. Mas por trás você também é um missionário aonde for. Nós somos cristãos, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Ele fez isso durante o seu período no Jacuipense e está de parabéns pelo seu trabalho e conseguiu então em 3 times participar do futebol profissional guardando o sábado. Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comentário, põe aqui, por favor. Vamos conversar sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.